Vamos continuar falando sobre a profecia. A gente observa aqui que Davi ele reconheceu o seu pecado. Ele disse: eu pequei contra o Senhor. E agora o Senhor usa o profeta Natã e diz: olha, o Senhor transpassou o teu pecado, tu não morrerás. Isto aqui é uma profecia no sentido já de consolação. Então nós temos a edificação, que é para consolidar a fé, fortalecer, não temas. Depois nós temos esta profecia de exortação, que leva a pessoa a reconhecer que errou. E depois a profecia de consolação. Nesta segunda parte da profecia vem de consolação. Você pode observar aqui que na vida do profeta Natã se manifestou ali 3 dons importantes que você precisa saber. Você que busca o dom de profecia, você precisa saber. Primeiro se manifestou o quê? A palavra da ciência, ou seja, a revelação. Deus revelou todo o pecado da pessoa de Davi. Se você ler aquele capítulo lá, o capítulo 13, você vai observar que a pessoa de Natã esmiuça todos os itens que Davi havia matado pela espada de Amon, havia matado Urias, o Eteu, que era esposo de Batseba. Depois Deus vai dando a sentença através da pessoa do profeta Natã, o que ia acontecer, a espada não ia se afastar da sua casa. São consequências do erro. Mas o Davi, mesmo diante de tudo isso, ele reconheceu que ele havia pecado. Então, o primeiro aspecto aqui a gente observa a palavra da ciência. Deus revelou através do dom de revelação. Em seguida, Deus usa ele com a palavra da sabedoria, a forma sábia como ele chegou no rei. Ele chegou ali contando uma parábola. Ele não chegou lá apontando o dedo: olha, porque tu fez isso, tu vai morrer. Não, entendeu? A palavra da sabedoria. E por último veio a profecia. Essa profecia em 2 sentidos. No sentido, em primeiro lugar, de exortação, e no sentido, em segundo lugar, de consolação. Isaías capítulo 40, versículo 1 diz: consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Este consolo, ele vem através do Espírito Santo. Este consolo, ele vem através da palavra de Deus. Então, esse profeta, esse homem de Deus aqui, ele entregou esta profecia nesses 2 sentidos. No sentido tanto de exortação, como no sentido de consolação. Mas você observa que o efeito foi um efeito sobrenatural sobre a profecia. É muito importante esse dom, meu irmão, você buscar esse dom de profecias. Eu já vi Deus usar uma certa feita lá em Macapá, ele usou uma profeta lá, e quando essa irmã estava profetizando, foi tão tremendo que a glória de Deus tomou conta daquele lugar, que eu olhei no local onde estava o coro infantil, as crianças ali, até as criancinhas estavam de cabeça baixa, porque Deus estava falando. Deus não é Deus de confusão. Se tiver 50 pessoas no local e Deus se particularizar com você, você vai saber que é com você que Deus está falando. Se você estava no culto e o profeta entregou a mensagem, você saiu dali, eu estou meio em dúvida, será que foi comigo que Deus falou? Não, não foi com você que Deus falou. Porque quando Deus fala com a gente estremece por dentro. Quando Deus fala conosco, a nossa carne treme. E Deus, quando Ele fala, Ele cumpre o que Ele falou. Então você precisa crer nas mensagens proféticas de Deus, porque Deus verdadeiramente fala através dos seus profetas, mas sempre com esse objetivo de edificar, consolar e exortar. Se você é um profeta de Deus, procura te avaliar se Deus está te usando desta forma. Eu tenho visto muitas pessoas aí profetizando, e eu fico muito preocupado porque o nome de Deus está em jogo, As pessoas usam o nome de Deus em vão. E a Bíblia diz que Deus não terá por inocente que chamar o seu nome em vão. Vamos agora entrar no outro dom, é chamado dom de variedade de línguas. E eu peguei aqui esse mesmo capítulo 14 do livro de 1 Coríntios, diz assim o versículo 2: porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque a ninguém entende, e em espírito fala de mistério. Aqui está falando da língua, mistério. Para a gente entender melhor isso aqui, nós temos que voltar, em seguida vamos voltar para o capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, Quando iniciou aquele grande Pentecoste, ali surgiu então as línguas, ali os mistérios, ali havia em torno de 16 nações, 16 nacionalidades ali, com línguas diferentes, e eles viam os irmãos profetizando, magnificando a Deus, falando em línguas nas suas próprias línguas. Então aqui, quando a gente fala em línguas, existe
dois sentidos importantes. Se você ler o capítulo 13, esse mesmo capítulo, o Paulo começa falando, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, né? A dos homens é o português, é o inglês, é o francês, e por aí afora. E a língua dos anjos é esta língua estranha, que para as pessoas é estranha porque a gente não consegue entender os que as pessoas estão falando. Mas Paulo está dizendo aqui que o que fala em língua estranha não fala os homens senão a Deus, porque ninguém entende. Nós temos um versículo mais aqui à frente, em que Paulo diz assim, é o versículo de número 4, o que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Nós estamos agora falando sobre o dom de variedade de línguas. É muito importante o dom de línguas. Paulo estimulou os irmãos de Corinto a falar em língua. Ele mesmo disse que ele falava em novas línguas. Nós estimulamos a igreja pentecostal, as igrejas evangélicas pentecostais, elas dão muita ênfase à língua, mas nós precisamos ter cuidado. Eu tenho visto na internet aí muitas pessoas vão profetizar e antes de profetizar eles começam a falar em línguas. É importante você saber que o dom de língua, ele edifica a minha própria pessoa, ele não vai edificar ninguém. A língua que Deus me usa através do mistério é para edificação minha. Ela pode até servir de sinal para os descrentes, ela é um sinal para os descrentes, mas ela não edifica. Então, se ela não edifica, não tem porquê eu ir para frente de uma câmara e começar a falar em línguas ali e depois profetizar. A gente vê essas pessoas aí, eles têm o conhecimento, mas eles não têm o entendimento. A pessoa que tem o entendimento, ele não usa isso. Eu vejo aí profetas, irmãos aí, até usado por Deus, né? Mas falta um pouco do quê? Do conhecimento melhor, ter um pouco mais de zelo, né? Eu, graças a Deus, a gente procura estar na presença de Deus, em oração, consagrando a vida, e eu faço questão, eu tenho meu momento devocional com Deus, e eu me jogo na presença de Deus, me renovo ali com Deus. Quando eu digo me renovo, eu falo em novas línguas, mas é entre eu e Deus. Eu nunca subi no altar para falar em língua, né? Eu sempre estou ali. Eu observo também, tem pregadores aí que estão no culto em andamento, a glória de Deus tomando conta do ambiente, e esse pregador não dá um glória a Deus, não dá um aleluia, não dá nada. E de repente, quando pega o microfone, já começa a falar em novas línguas. Eu não sou contra isso. Mas isso não edifica a igreja, isso edifica a pessoa só. E muitas vezes causa até escândalo. E nós temos que ter o cuidado, como homem de Deus, como mulher de Deus. Se Deus te usa no ministério profético, né, você tem que ser uma pessoa sensata. Eu poderia, quando eu venho gravar aqui na igreja, tirar o meu momento devocional, que eu sempre tiro com Deus ali, e já aqui iniciar falando em línguas. Mas não vai edificar você que está me acompanhando. Esta língua ela vai edificar a mim mesmo. Então, se não edifica você, não tem porquê. Tudo que nós fazemos no reino de Deus, a glória é para Deus. Não é para mim, não é para o homem. A glória toda é para o Senhor Jesus. E voltando lá ao livro de Atos, capítulo 2, versículo 1, quando se cumpriu, a Bíblia diz, cumprindo-se o dia do Pentecostes, estávamos todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, a Bíblia diz que encheu a casa todas. E os que estavam ali começaram a falar em novas línguas e a magnificar o nome de Deus. E a Bíblia diz que foram vistos língua repartida como que de fogo. Mas essa língua repartida, o Dr. Lucas, que escreve esse livro aí, essa língua repartida é no sentido espiritual, né? Só viu os homens de Deus que estavam realmente ali depois de 10 dias de consagração, orando, buscando a presença de Deus. O próprio Jesus havia falado no livro de Lucas, no capítulo de número 24, versículo 49, né? Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que lá dentro seja revestido de poder. Então, Jesus prometeu aos discípulos, e agora Jesus ficou com os discípulos ali um período ali de 40 dias, e depois de 10 dias que Jesus havia retornado ao Pai, aconteceu, os irmãos ficaram 10 dias ali, buscando a presença de Deus, consagrando, se revezando, e de repente aconteceu esse grande Pentecoste ali. Então ali surgiu as novas línguas. Se você pegar este texto e voltar lá para o capítulo 13 do livro de Gênesis, você vai observar que ali houve a confusão das línguas, né? Você observa ali, quando construíram aquela torre chamada Babel, né? Você observa que ali houve a confusão das línguas. Aqui no Pentecoste, ao iniciar aqui, surgem línguas, mas agora não era confusão, porque eles falavam nas línguas das pessoas ali. Você já imaginou a irmã Maria,
a mãe de Jesus ali, cheia do Espírito Santo, falando em novas línguas pela primeira vez, falando, quem sabe, numa língua egípcia, ou numa língua de uma outra nacionalidade, porque havia ali em torno de 16 nacionalidades. Se você ler aquele texto ali, você vai entender bem o que eu estou falando. Você já imaginou a Maria Madalena, aquela mulher que o Senhor havia libertado ela de 7 espíritos imundos, agora ali cheia da graça de Deus, falando em novas línguas, né? E a Bíblia diz que cada um falava conforme o Espírito Santo de Deus lhe concedia que falasse. Nós estamos falando da variedade de línguas, porque eram várias línguas. E entre essas várias línguas, ali falavam nos 16 idiomas da terra, dali da época das pessoas que ali estavam, mas também havia línguas no sentido espiritual, língua dos anjos, língua que muitas vezes nem o diabo entende quando você está falando, né? E eles estavam ali falando, profetizando e glorificando o nome de Deus. Aqui nós vimos a variedade de língua. Então você precisa ter o cuidado. O batismo com o Espírito Santo é que vai abrir a porta para os demais dons. Eu já falei isso aqui no início das primeiras mensagens sobre os dons espirituais. Você já entregou a sua vida a Cristo, busca o batismo com o Espírito Santo e agora você vai falar em novas línguas, né? Você observa que tem pessoas que é batizado com o Espírito Santo e fala a língua só uma vez e nunca mais fala, né? Mas ele está ali, o Espírito Santo dentro dessa pessoa. Essa pessoa não se ausentou. O que falta a essa pessoa é continuar mantendo esta chama acesa, uma vida de oração, uma vida de consagração, de busca constante, para que Deus possa usar essa pessoa na variedade de língua, que é muito importante para a edificação da própria pessoa, não da igreja, mas da própria pessoa. É apenas um sinal. E a Bíblia permite, nós temos aqui a Bíblia nos orientando a fazer isso. Eu tenho observado aí também alguns ensinadores falando sobre como adquirir os dons de revelação. Meu amigo, isso é muito perigoso, porque a Bíblia, ela traça aqui apenas um perfil. Eu não posso simplesmente colocar o que vem na minha cabeça. Eu tenho que passar para as pessoas as informações que a Bíblia me dá. Porque eu não posso acrescentar e nem diminuir o que está escrito, porque se eu fizer isso, Deus vai cobrar de mim. Se você já estudou o livro de Apocalipse, você sabe disso, que Deus vai cobrar daquele que aumentar. E as pessoas ficam ensinando, usando técnicas. Eu sei muitas técnicas, que se eu quisesse usar uma técnica, eu vejo as pessoas usando aí do Kaikai, eu sei técnica que se eu quisesse derrubar as pessoas, eu fazia isso, mas isso é contra a vontade de Deus. Eu não posso simplesmente ir ali usar técnicas para as pessoas. A gente vê muitas pessoas também ensinando. Há poucos dias eu acompanhei um rapaz ensinando sobre dom, como adquirir os dons de revelação. Mas sequer ele falou sobre os 3 dons de revelação. Ele não tem nem noção do que são os dons de revelação, como eles se manifestam. Nesse estudo que eu estou dando, eu estou mostrando para vocês a forma como eles se manifestava no Antigo Testamento e continua, a forma é a mesma, o Espírito Santo é o mesmo que trabalha nas pessoas usando. É muito importante lembrar você que esse dom de variedade de língua é um dos dons que não se manifestou na Antiga Aliança, tá? Dos 9 dons espirituais, esse aqui não se manifestou na Antiga Aliança. Vamos ver também em seguida, em uma outra mensagem, o dom de interpretação de língua. E nesse dom de interpretação de língua também, ele não se manifestou na Antiga Aliança. Eu tenho aqui uma portilha minha, é algo simples, né? Essa portilha eu tenho ela mais ou menos há uns 25 anos que eu copilei essa portilha. É claro que a cada ano a gente vem acrescentando alguma coisa de acordo com o que Deus vai dando para nós. Essa portilha aqui, ela tem referências totalmente bíblicas, são coisas de Deus. Foram muitos anos de oração, consagração, busca constante, para que Deus possa falar conosco através do ensino. Então aqui sobre o dom de língua, eu notei aqui, o que é um dom de língua? É a capacidade de se falar de maneira sobrenatural concedida pelo Espírito Santo, tá? Não é concedida pelo homem, mas é concedida pelo Espírito Santo. E é muito importante, né, esse dom de língua. Que você, meu irmão, que você, meu amigo, que já se converteu e que já é batizado com o Espírito Santo, que use esse dom de língua, mas com essa sabedoria, para edificar o seu próprio corpo, não para chamar a atenção das pessoas, não para ser o centro das atenção, mas que o nome de Jesus venha a ser glorificado. Tudo o que acontece no reino de Deus, seja a profecia, a variedade de língua, interpretação de língua, qualquer um dos dons, é para glorificar o reino de Deus, é para engrandecimento do reino de Deus. Que Deus possa nos abençoar e depois eu estarei gravando mais uma mensagem sobre a interpretação de língua. É muito importante essa mensagem, porque dentro da interpretação de língua também surgem mensagens
proféticas em que precisa de um tradutor. Que Deus nos abençoe.